Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte Fios Crochê e hoje nós vamos crochetar juntas a Clutch Loose, uma peça moderna e super econômica. A lista completa de materiais e medidas está aqui na descrição do vídeo. Mas antes de ir para a aula, já deixa teu like e compartilha esse vídeo com todas as suas amigas crocheteiras. Agora pega teu fio e tua agulha e bora crochetar! Os materiais que eu vou utilizar para fazer essa clutch é o fio de poliéster. Vou utilizar aqui o fio da Meliá, ele tem 5 milímetros, o rolo vem com 500 gramas e o rendimento aproximado é de 185 metros. Vou precisar também de uma agulha de crochê número 5. Os acessórios eu vou utilizar um botão imantado, um mosquetão coração e esse modelo de porta-alça. Todos esses materiais vocês encontram no site da Tecerama e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vou iniciar fazendo o meu nozinho inicial, deixando esse nó bem firme aqui na minha agulha. Vou subir agora um total de 21 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Finalizei as minhas 21 correntinhas, eu vou virar o meu trabalho e vou voltar preenchendo com pontos baixos nesses gominhos que se formaram atrás de cada correntinha. Esse primeiro eu não utilizo porque faz parte da minha correntinha de virada. Venho aqui no meu segundo, passo a minha agulha por baixo desse gominho, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente. Dei altura, pesco o fio que está vindo do rolo e fecho fazendo aqui o meu primeiro ponto baixo. Venho para o ponto do lado, passo a minha agulha por baixo desse gominho, pesco o fio que está vindo do rolo, dei altura, laço o fio, fecho, fazendo o meu segundo ponto baixo. Vou preenchendo com pontos baixos até chegar no final da minha carreira. Tô chegando no final da minha carreira, faço o meu último ponto baixo, modelo o meu trabalho e aqui, quando eu finalizar essa primeira carreira, eu vou ter um total de 20 pontos baixos, já que eu pulei a primeira correntinha porque ela é uma correntinha de subida. Eu preciso ter um total de 20 pontos, números pares, porque lá na frente, quando eu for fazer a aba dessa minha clutch, onde eu vou trabalhar ponto fantasia, eu preciso ter números pares. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e a partir de agora eu vou fazer o meu ponto baixo duplo. Venho com a minha agulha no meu primeiro ponto, vou passar a agulha pegando apenas a alcinha de trás da correntinha. Venho aqui na correntinha da carreira anterior, passo a minha agulha pegando a alcinha de trás. Dessa forma, fiquei com 3 laçadas no gancho da minha agulha, pesco o fio que está vindo lá do rolo e passo por dentro dessas duas primeiras alcinhas que estão aqui na minha agulha. Passei aqui por dentro, dei altura, 2 laçadas no gancho da minha agulha, pesco o fio que está vindo do rolo e fecho o meu ponto. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo duplo. Venho para o ponto do lado, passo a minha agulha pegando a alcinha de trás da correntinha, a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior, 3 alcinhas no gancho da minha agulha, pesco o meu fio, passo por dentro dessas 2 alcinhas que estão na agulha. Dei altura, 2 alcinhas no gancho da minha agulha, pesco o fio que está vindo do rolo e fecho fazendo o meu segundo ponto baixo duplo. E assim eu faço até chegar no final da minha carreira, sempre trabalhando pegando as alcinhas de trás de cada ponto.
Chegando mais uma vez no final da minha carreira, trabalho o meu último ponto baixo duplo. O ponto aqui fica um pouco mais escondido, mas eu preciso trabalhar o meu ponto baixo. Finalizo o meu ponto. Aqui eu sempre conto para ver se eu tenho um total de 20 pontos antes de iniciar a minha próxima carreira. Depois disso, faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Vou iniciar a minha próxima carreira. Passo a minha agulha pegando a alcinha de trás da correntinha e a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Pesco o meu fio, passo aqui por trás dessas duas alcinhas que estão na agulha, dei altura, fecho o ponto. No ponto seguinte, pego a alcinha de trás da correntinha, a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior, pesco o meu fio, dei altura e fecho o meu ponto. Vou repetir esse mesmo processo até chegar no final da minha carreira. Lembrando que eu preciso ter sempre um total de 20 pontos. Mais uma carreira finalizada, subo uma correntinha, viro meu trabalho e a partir de agora é só repetição. Eu vou fazer esse mesmo padrão de pontos por 24 carreiras. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho, quando eu finalizar todas as minhas carreiras, eu volto com vocês para a gente dar início ao ponto fantasia da aba da nossa clutch. Finalizei todas as minhas 24 carreiras de ponto baixo duplo. Eu sempre conto por esses risquinhos que se formam do meu ponto baixo. Então, eu preciso ter um total de 24 carreiras. Vou dar início agora à aba da minha peça, que vai ser feita toda em ponto fantasia. Fiz o meu último ponto baixo, vou fazer uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Esse ponto fantasia é bem fácil e deixa um efeito muito lindo na peça. Começo fazendo um ponto baixo, então venho aqui no meu primeiro ponto, passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura e trabalho o meu ponto baixo. Venho no meu próximo ponto, laço o fio na agulha, passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, laço meu fio e eu vou tirar somente essas duas primeiras alcinhas que estão na minha agulha. Tirei as duas alcinhas, fiquei com mais duas alcinhas aqui no gancho da minha agulha. Vou voltar com a minha agulha aqui onde eu tenho o meu ponto baixo. Então, venho com a minha agulha bem no pezinho desse meu ponto baixo, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, 3 laçadas no gancho da minha agulha, laço, tiro as 3 de uma só vez. Esse daqui é o meu ponto fantasia. Venho para o ponto do lado e vou repetir esse mesmo processo. Começo fazendo um ponto baixo, venho para o próximo ponto e vou fazer um meio ponto alto. Laço meu fio na agulha, passo por baixo das duas alcinhas da correntinha, trouxe aqui para frente, pesco o fio que está vindo do rolo e tiro essas duas primeiras alcinhas que estão na minha agulha. Fiquei com duas alcinhas aqui no gancho da agulha, volto com a minha agulha no pezinho do meu ponto baixo, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, 3 laçadas no gancho da minha agulha, laço o fio que está vindo do rolo, tiro as 3 de uma só vez. Venho para o ponto do lado e faço o mesmo processo. Um ponto baixo, um meio ponto alto, tirando as duas alcinhas que estão na minha agulha, volto no pezinho do ponto baixo, pesco o fio que está vindo do rolo, 3 alcinhas no gancho da minha agulha, laço, tiro as 3 de uma só vez. Esse mesmo processo eu faço até chegar no final da minha carreira.
Tô chegando no final da minha carreira, faço o meu ponto baixo, trabalho o meu meio ponto alto, tiro 2, volto aqui no pezinho do ponto baixo, pesco o meu fio e aqui eu preciso cuidar para não esticar muito essa laçada nesse meu último ponto, para que a minha aba não fique toda repuxada. Aqui no início eu comecei fazendo um ponto baixo, então por isso ele é um ponto menor. Esse alongado eu não posso esticar muito, porque senão vai ficar uma diferença muito grande na minha aba, um lado menor e outro maior. Então eu sempre cuido para deixar esse último ponto mais justinho, mais apertado, e aí sim eu fecho ele, dessa forma. Faço uma correntinha e viro o trabalho. Essa minha próxima carreira eu vou trabalhar pontos baixíssimos, pegando apenas a alcinha de trás de cada correntinha. Venho na minha primeira correntinha, pego a alcinha de trás, pesco meu fio e tiro tudo de uma só vez. Venho na próxima, pego a alcinha de trás da correntinha, pesco meu fio, tiro tudo de uma só vez. Faço isso até chegar no final da minha carreira. Ponto baixíssimo, pegando apenas a alcinha de trás de cada correntinha. Mais uma vez chegando no final da minha carreira e trabalho o meu último ponto baixíssimo. Aqui eu também preciso ter um total de 20 pontos, então se você ficar com dúvida, sempre conta para ver se totalizou os 20 pontos certinhos. Faço uma correntinha no final de cada carreira e viro mais uma vez o meu trabalho. Vou repetir agora a minha carreira de ponto fantasia, passando a minha agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, pesco meu fio e começo com o meu ponto baixo. Venho para o ponto do lado e trabalho o meu meio ponto alto, sempre passando a agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha. Pesquei o meu fio, dei altura, tirei as duas primeiras laçadas que estavam na minha agulha, volto aqui no pezinho do meu ponto baixo. Pesco o meu fio, vou trazer ele aqui para frente, dei altura, 3 laçadas no gancho da agulha, laço, tiro as 3 de uma só vez. No ponto seguinte, trabalho um ponto baixo. No próximo, meio ponto alto, tirando as duas alcinhas que estão na agulha, volto aqui no pezinho do meu ponto baixo. Aqui a trama vai ficar um pouco mais apertada por conta do ponto baixíssimo. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, cuidar para introduzir a agulha no lugar correto, puxa o fio da altura e fecha o ponto. Esse mesmo processo até chegar no final da carreira mais uma vez. O último ponto da minha carreira, trabalho o ponto baixo e aqui o meu meio ponto alto. Passo a agulha por baixo das duas alcinhas, pesquei o meu fio, tiro as duas primeiras alças que estão na minha agulha, venho no pezinho do ponto baixo, cuida para não esticar muito esse último ponto, essa laçada, e fecho tudo de uma só vez. Subo uma correntinha, viro o meu trabalho e aqui eu vou repetir o mesmo processo de pontos baixíssimos, trabalhando apenas com a alcinha de trás de cada correntinha. Finalizei a minha carreira de ponto baixíssimo, faço uma correntinha, viro mais uma vez o meu trabalho. Vou repetir esse mesmo padrão de ponto fantasia e ponto baixíssimo por mais uma carreira e volto com vocês. Finalizei as minhas 3 carreiras com esse padrão de ponto fantasia e ponto baixíssimo, e olha só como a aba está bem retinha, acompanhando todo o corpo da minha bolsa, e nenhum lado ficou repuxado, justamente porque eu cuido bastante na hora de fazer esse último ponto. Para finalizar, eu vou fazer agora uma última carreira só de ponto fantasia, sem o meu ponto baixíssimo. Então, venho aqui no meu primeiro ponto e já vou trabalhar o meu ponto fantasia. Começando com um ponto baixo,
No próximo, meio ponto alto, tirando as duas alcinhas da agulha. Volto no pezinho do ponto baixo, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura e fecho o meu ponto, até chegar no final da minha carreira fazendo esse mesmo padrão. Finalizei o meu último ponto, eu vou esticar essa minha laçada, venho com a minha tesoura e vou cortar a pontinha do meu fio, para poder fazer meu acabamento final. Puxo todo o meu fio aqui para frente, vou virar o meu trabalho. Venho com a minha agulha, posso pegar uma agulha mais fina ou até mesmo essa que eu utilizei no meu trabalho e vou puxando essa pontinha de fio aqui entre os meus pontos, com bastante cuidado para não levar ela para o lado da frente e também não estragar o ponto. Depois de trazer todo o meu fio, eu vou cortar o excesso. Deixa uma pontinha bem pequenininha aparecendo, porque eu preciso queimar para não desfiar esse fio. Eu utilizo um isqueiro acendedor. Esse daqui ele é muito bom porque ele não queima o dedo. Então, eu arrumo aqui a minha peça, puxo uma pontinha, venho com ele e queimo dessa forma. Venho com o próprio isqueiro e aqui eu colo esse meu fio um no outro. E escondo essa pontinha, ficando um acabamento bem discreto e bem bonito. Vou repetir esse mesmo processo com esse outro lado. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link desse acendedor que eu comprei na Shopee por um preço bem acessível. Depois de finalizar todos os meus acabamentos, eu vou deixar essa parte de lado para começar a fazer as laterais. Para fazer a minha lateral, eu vou começar fazendo um círculo mágico. Passo a minha agulha por baixo dessa primeira laçada, pesco a segunda, puxo aqui para frente, pesco o fio que está vindo lá do rolo e fecho o meu ponto. Aqui eu simulei o meu primeiro ponto baixo dentro do círculo mágico. Eu não vou deixar esse ponto muito apertado, porque depois vai ficar bem difícil de dar continuidade para o trabalho. Então, deixo ele um pouco mais folgado. Passo a minha agulha dentro do círculo mágico, pesco o meu fio, puxei aqui para cima, dei altura, pesco mais uma vez o meu fio e fecho, fazendo o meu segundo ponto baixo. Trabalho aqui um total de 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz os meus 8 pontos baixos, eu vou puxar essa pontinha lá do início do meu círculo mágico, mas eu não vou fechar todo ele por completo. Eu vou deixar com essa abertura aqui no meio para que eu possa fazer o meu fechamento de carreira. Vou esticar essa minha laçada, venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto baixo. Levo essa laçada para o gancho da minha agulha e puxo tudo aqui para trás. Vou ajustar essa laçada, deixando ela menor, do mesmo tamanho das minhas outras correntinhas. Arrumo essa laçada, passo a minha agulha bem no centro do ponto. A minha agulha precisa sair bem na parte de trás do meu trabalho, no meio desse Vzinho que se forma do meu ponto baixo. Pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, coloco no gancho da minha agulha essa alcinha que ficou aqui para trás, pesco o fio que está vindo do rolo e fecho o meu ponto. Essa próxima carreira eu vou trabalhar toda ela com aumentos. Então, no mesmo ponto de base, eu volto com a minha agulha, pesco o fio que está vindo do rolo, vou trazer aqui para frente e fecho o meu ponto. Fiz aqui o meu primeiro aumento. Agora, eu vou puxar todo esse meu fio para fechar por completo o meu círculo mágico, já que eu já fiz o meu primeiro fechamento de carreira. Fechei todo o meu círculo, venho para o pontinho do lado, passo a minha agulha no centro do ponto, para que ela saia bem aqui atrás, pesco o meu fio, faço ponto baixo, no mesmo ponto de base, passo a minha agulha e trabalho mais um ponto baixo, fazendo o meu segundo aumento. Vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. Trabalhei todos os meus aumentos, estico a minha laçada para fazer o fechamento de carreira.
passo a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, levo essa laçada para o gancho da agulha e puxo tudo aqui para trás. Ajusto, deixando ela menor, do mesmo tamanho das outras correntinhas, passo a agulha no centro do ponto, vou pescar o fio que está vindo lá do rolo, trazer aqui para frente, dei a altura, coloco no gancho da minha agulha essa laçada, pesco o fio que está vindo do rolo e fecho o meu ponto. Fiz aqui o primeiro ponto da minha próxima carreira. Nessa próxima carreira, eu vou trabalhar um aumento, um ponto sozinho, um aumento e um ponto sozinho. Então, aqui, no mesmo lugar onde eu fiz o meu primeiro ponto, eu volto com a minha agulha, porque eu vou fazer um aumento, trabalhando mais um ponto baixo. Fiz um aumento no ponto do lado, trabalho um ponto sozinho. Passo a agulha no centro do ponto e fecho aqui fazendo um ponto sozinho. No ponto seguinte, trabalho um aumento. Olha sempre para ver se a agulha está saindo no lugar correto, na parte de trás do trabalho. Trabalho aqui, um aumento, 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. No ponto seguinte, um ponto sozinho, até chegar no final da carreira fazendo essa sequência. Finalizei todos os meus pontos, vou esticar a minha laçada, venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, levo essa laçada para o gancho da agulha e puxo tudo aqui para trás. A partir de agora, eu vou fazer uma sequência de ponto baixíssimo, pegando apenas a alcinha de trás de cada correntinha, para poder crescer um pouco mais o meu trabalho sem precisar fazer aumentos. Venho com a minha agulha de cima para baixo, pegando apenas uma das alcinhas dessa minha laçada que eu levei aqui para trás. Passei a agulha bem no centro, vou dar uma leve girada na minha agulha, dessa forma. Fiquei com uma alcinha no gancho da agulha, coloco essa laçada que ficou aqui para trás e eu vou pegar também essa alcinha que se formou na parte de trás do meu ponto baixo. Então, eu afasto aqui o meu ponto, venho com a minha agulha pegando essa alcinha que se formou do meu ponto baixo. Pesco o fio que está vindo do rolo e vou passar por dentro dessas 3 alcinhas que estão aqui na minha agulha. Passei por dentro dessas 3 alcinhas, venho para o ponto seguinte, pegando a alcinha de trás da minha correntinha e a laçada que se formou na parte de trás do meu trabalho, que é a laçada do ponto baixo. Pesco o fio que está vindo do rolo, passo por dentro dessas 2 primeiras alcinhas que estão na minha agulha e, por último, nessa última alcinha que está aqui na agulha. Dessa forma. Venho para o ponto seguinte e faço o mesmo processo. Fazendo pontos baixíssimos, pegando a alcinha de trás e a laçada atrás de cada ponto. Puxo o meu fio aqui para frente e tiro tudo de uma só vez. Cheguei aqui no meu último ponto, vou esticar a laçada e aqui eu já posso cortar o meu fio. Puxo todo o meu fio aqui para frente, venho com a minha agulha de trás para frente nessa primeira correntinha que se formou. Passo a minha agulha, levo o meu fio aqui para o gancho da agulha e puxo tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, viro o meu trabalho, vou passar a minha agulha por baixo dessas 3 alcinhas. Passo aqui por baixo e vou sair bem no centro dessa correntinha onde está saindo esse fio que eu acabei de levar aqui para trás. Dessa forma, pesco mais uma vez o meu fio e puxo aqui para o lado de trás. Simulei aqui o meu último ponto e aqui eu tenho um total de 24 pontos. Na parte de trás, eu venho com a minha agulha escondendo esse restante de fio e queimando as pontinhas para fazer o acabamento. Finalizei a minha lateral, vou fazer mais uma com essa mesma quantidade de pontos, já que eu preciso de 2 para colocar em cada um dos lados. Para fazer a união das laterais no corpo da minha bolsa é muito fácil.
Aqui na minha lateral eu tenho um total de 24 pontos e no corpo da minha bolsa eu também tenho um total de 24 carreiras. Primeiro eu preciso identificar qual o lado correto do meu trabalho. Aqui na aba eu tenho a minha trama em ponto baixíssimo, onde se formou esse zigue-zague. Então aqui é possível identificar duas alcinhas do ponto. Eu tenho uma, duas. Se eu virar o meu trabalho, na parte de trás eu tenho somente esse risco. Então eu não tenho aquela trama do ponto baixíssimo aparecendo. Então esse lado vai ser o avesso do meu trabalho. Vou virar aqui a minha peça para ficar mais fácil de fazer a costura. Vou mostrar para vocês o lugar onde nós vamos passar a agulha para fazer a costura da lateral. Eu vou colocar um marcador aqui onde começa a aba da minha clutch, porque fica mais fácil de eu explicar. Vou virar o meu trabalho para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Tenho aqui o gominho do meu ponto baixo, duas alcinhas que formam uma correntinha, então se eu passar a minha agulha aqui por baixo, eu tenho uma correntinha. Um gominho, duas alcinhas, um gominho e duas alcinhas. Eu vou sempre pegar uma alcinha dessas correntinhas. Então aqui vou pegar uma alcinha, na próxima uma alcinha e assim por diante. Primeiro eu vou passar o meu fio pegando uma alcinha aqui da minha correntinha e vou puxar ele aqui para o lado da frente, deixando uma sobrinha para fazer o arremate no final. Venho com a minha lateral, posiciono com o lado correto virado para cima, dessa forma, e aqui nessa lateral eu também vou pegar apenas uma das alcinhas da correntinha. Então aqui eu passo a minha agulha pegando apenas uma alcinha da correntinha, vou pescar o fio que está vindo lá do rolo e vou passar aqui para frente. Passo por dentro dessa alcinha e dentro dessa outra que está aqui na minha agulha, fazendo ponto baixíssimo. Ajusto para ficar bem firme, seguro aqui a minha base na minha lateral dessa forma e vou fazendo a minha costura. Venho para o próximo ponto, peguei apenas uma das alcinhas da correntinha, viro meu trabalho, pego uma alcinha também aqui da minha lateral. Passo a minha agulha, pesco o fio que está vindo do rolo, passo aqui por dentro de todas essas laçadas para fazer ponto baixíssimo. No próximo, peguei uma alcinha da correntinha, venho para o próximo, pego uma alcinha aqui da minha lateral, pesco o meu fio e passo por dentro de todas essas alcinhas que estão aqui na minha agulha. Fiz baixíssimo. E assim eu vou fazendo até chegar no final da minha carreira. Cheguei no final do meu trabalho, utilizei todos os 24 pontos da minha lateral e também do corpo da minha bolsa, e aqui ficou essa pontinha que é do início do meu trabalho, que foi aquelas correntinhas que eu fiz. Para prender ela, eu venho aqui no meu primeiro ponto, naquela correntinha, pego uma alcinha e aqui dentro eu também pego uma alcinha para fazer um ponto e deixar tudo bem seguro. E aqui finalizo com ponto baixíssimo. Fica uma costura bem bonita, bem redondinha. Utilizei todos os pontos da lateral e do corpo da bolsa, então ficou perfeita. Esse mesmo processo que eu acabei de fazer, eu vou repetir aqui desse outro lado para prender a minha outra lateral. Finalizei todo o acabamento das laterais na minha bolsa. Agora eu vou colocar os acessórios. Vou começar colocando o porta-alça. Esse porta-alça é bem prático de aplicar. Ele vem com esses dois parafusos e essa plaquinha de metal para depois encaixar e parafusar, para ficar bem seguro na peça. Vou posicionar o meu porta-alça bem no centro da minha aba. Vou virar ela aqui do lado certinho para poder identificar o meio. Venho com ele e passo aqui entre os meus pontos. Eu vou passar bem aqui em cima desse meu cordão de correntinhas final. Então, passo aqui, vou botar mais pro lado para não ficar torto. Dessa forma.
Vejo se ficou bem no centro da minha peça, viro o meu trabalho e aqui na parte de trás eu vou tirar esses parafusos, vou colocar essa plaquinha metálica e depois parafusar novamente para ficar tudo bem preso aqui na minha peça. Já finalizei toda a aplicação do meu porta-alça, ele fica super seguro na peça. Agora eu vou fazer a costura do botão imantado. E eu vou colocar o botão imantado bem abaixo aqui da plaquinha desse porta-alça. Para fazer a costura do meu botão imantado, eu vou utilizar uma linha da mesma cor do fio, mas você também pode utilizar a linha invisível. Posiciono a primeira parte do meu botão bem aqui embaixo dessa minha placa metálica e eu vou fazer uma costura simples, de fora para dentro, passando a minha agulha em cada uma dessas casinhas do botão. Venho aqui na parte de fora do meu trabalho e eu vou passar aqui entre os meus pontos para deixar o meu nozinho dessa minha linha bem escondido. Então, passo aqui para frente a minha agulha. Ela saiu bem aqui nessa primeira casinha do meu botão, puxo tudo aqui para frente. E vou fazendo essa costura de vai e vem em cada uma dessas casinhas. Faço o mesmo com a outra parte do botão aqui no corpo da minha bolsa. Finalizei toda a costura do meu botão imantado, agora eu vou fazer o detalhe de franja aqui nesse porta-alça. Eu cortei 2 tiras de aproximadamente 20 centímetros, vou dobrar elas ao meio, dessa forma aqui. Venho com a minha agulha e puxo essas pontinhas de fio aqui para cima. Então, passo aqui por dentro do meu porta-alça e vou puxar essas pontinhas aqui para o lado de cima. Puxo 2 tiras. Coloco o meu dedo aqui na parte de baixo para segurar, porque eu preciso ter esse elo formado para depois puxar elas para baixo novamente. E puxo as outras 2. Agora, eu passo essas pontinhas dentro desse elo. Depois é só puxar tudo para deixar bem seguro. Nessa parte de baixo, eu vou cortar o meu fio para deixar todos do mesmo tamanho e queimar as pontinhas para não desfiar. E para finalizar, eu vou fazer a alcinha de mão dessa minha clutch. Vou utilizar uma agulha mais fina para poder trabalhar dentro do mosquetão. Pesco o meu fio, passo aqui por dentro e fecho fazendo o meu primeiro ponto. Subo uma correntinha, volto com a minha agulha dentro do mosquetão e trabalho o meu segundo ponto baixo. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Tenho aqui os meus 2 pontos e esse último que foi a correntinha que eu fiz para virar o meu trabalho. Venho aqui no meu primeiro ponto, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas da correntinha e faço aqui um ponto baixo. Venho para o meu segundo e último ponto e eu vou pegar apenas essa primeira alcinha. Passo a minha agulha, pegando essa primeira alcinha, pesco o meu fio, passo dentro dessa laçada que está na minha agulha, dei altura, fiquei com 2 no gancho da agulha, laço, tiro as 2. Subo uma correntinha, viro meu trabalho. No meu primeiro ponto, faço um ponto baixo, passando a minha agulha por baixo das 2 alcinhas da correntinha. Aqui no meu último, eu já tenho a minha correntinha formada com as 2 alcinhas, pego essa alcinha que fica aqui do lado, esse gominho. Passo a minha agulha, pesco o meu fio e tiro essa primeira laçada que está na minha agulha. Fiquei com 2 laçadas, pesco mais uma vez, tiro as 2 de uma só vez. Subo uma correntinha, trabalho um ponto baixo, pego esse último gominho, passei a minha agulha, pesco o meu fio, tiro a primeira laçada, fiquei com 2 e tiro as 2 de uma só vez. Vou fazendo essa trama até chegar no tamanho desejado para minha alça de mão. Se você está gostando desse vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Finalizei toda a minha alça de mão, fiz aproximadamente 25 centímetros.
Vou esticar o meu fio, deixando uma sobra para fazer o arremate e posso cortar. Puxo todo ele aqui para frente, vou unir as duas pontas e aqui eu venho com a minha agulha e vou trazendo esse fio aqui entre os meus pontos, puxando ele aqui para o outro lado. Depois de puxar todo o meu fio para o outro lado, eu venho com a minha agulha, termino de esconder o restante e queimo as pontinhas para fazer o acabamento. Peça toda finalizada, já coloquei a minha etiqueta personalizada, vou colocar a minha alça de mão aqui na lateral, passando o meu mosquetão entre os pontos, e aqui você também pode substituir essa alça de mão por uma alça de corrente da sua preferência. Agora, se você gostou dessa aula, já compartilha com aquela amiga crocheteira para a gente atingir o maior número de artesãs com o nosso crochê moderno. Um beijo e até a próxima!